Tá, estamos gravando esta aula de revisão, a última aula de laboratório da disciplina de Bioquímica, Estrutura, Propriedades e Funções de Biomoléculas. Hoje é dia 24 de novembro de 2020. Essa aula, então, já vou mostrar como que está a situação de cada um de vocês em relação a conceitos até agora, e depois a gente vai revisar as práticas. Então, vamos revisar rapidinho as práticas. Então, a gente começou a disciplina com a prática zero, que foi meio que uma revisão de TQ. O que a gente explorou bastante aqui, a gente revisou, então, começamos falando de vidrarias, fizemos uma revisão das vidrarias, falamos de acessórios de laboratório, garras, suporte universal, tripé, cadinhos, essas coisas. A principal mensagem que eu quero passar toda vez que eu começo uma disciplina de laboratório é em relação à postura de laboratório, principalmente no que diz respeito à segurança. Isso serve não só para laboratório de química, serve para qualquer lugar que você for trabalhar, pessoal. Então, muitos de vocês não vão seguir essa carreira acadêmica, não vão trabalhar em laboratório, vão trabalhar em, provavelmente, alguma parte, alguma sala comercial, né, alguma empresa, alguma indústria, mas segurança você precisa ter, prestar atenção independente do lugar que você estiver. Para você ter uma noção de como é importante, uma das coisas que eu sempre sugiro quando vocês forem trabalhar é saber a localização, por exemplo, de extintores. Porque se pegar fogo ou alguma coisa, você já vai ser um dos poucos a saber onde estão os extintores, e você pode até ser responsável por extinguir um princípio de incêndio, né? Quem trabalha em laboratório tem que saber como se usa os lava-óleos, onde que fica, o chuveiro de emergência, saber estar sempre de equipamento de proteção individual, as EPIs, usar sempre jaleco, né, óculos de segurança. Por isso que em muitas atividades, alguns grupos colocaram o desenho do óculos, né, óculos de segurança, e colocar as luvas, né, e acho que isso é bastante importante. Eu vou considerar qualquer atitude e qualquer lembrança a respeito de segurança no laboratório. Outra coisa que a gente vê nessa prática zero são as técnicas de pipetagem. Então, eu sei que não deu para praticar, mas muitos de vocês, quem for trabalhar em laboratório, saber usar uma micropipeta, tá? Eu não sei desenhar, não sei desenhar direito, mas aqui tem o display. Saber que aqui tem dois botões, via de regra, geralmente são dois botões, um para aspirar e dispensar o líquido, né? Um botão para transferência de líquidos. Existem duas técnicas de transferência, fazer deslocamento positivo, deslocamento negativo, dependendo da viscosidade. O outro botão, que geralmente fica um pouquinho mais embaixo, ele serve para você trocar ponteiras, né? Você tira a ponteira sem precisar colocar a mão, porque pode ser que você possa trabalhar com coisas patogênicas. Lembrar das técnicas de petagem, tá? Então, deslocamento positivo, eu não sei se era positivo ou negativo, mas basicamente era isso daí. E lembrar que o nome disso é micropipeta, tá? E essas micropipetas conseguem pegar volumes bastante precisos em quantidades abaixo de 1 ml, entre 1 até 1000 microlitros. Depois, o próximo experimento foi a prática de espectrofotometria. A gente explorou desde a parte teórica. Então, a parte teórica, eu estou repetindo aqui, desculpa, a espectrofotometria, mas a gente lembra dos comprimentos de onda da radiação eletromagnética. Esse equipamento trabalha na região do UV, que é a ultravioleta. A radiação compreende a frequência do ultravioleta com a luz visível. A espectrofotometria, um conceito importante é a lei de Beer-Lambert. Beer-Lambert. O José Roberto está perguntando, quem for fazer biotecnologia vai rever alguns conceitos? Sim, vai precisar não só rever, mas tentar absorver alguns conceitos dessa disciplina, viu? Principalmente a área de
proteína, depende a biotecnologia trabalha muito, tem muito viés com bioquímica. Tá? Lady B. Lambert, lembrar que a gente trabalhou com conceitos de absorbância e transmitância. Nós temos uma relação logarítmica, né? E absorbância proporcional à absortividade vezes concentração vezes caminho óptico, tá? Que essa aqui é a equação principal da lei de B-Lambert. A Sabrina está perguntando se a prova vai ser... eu não posso dar prazo curto. Parece que é coisa da Prograde, né? Eu não posso colocar, tipo, a prova em 2 horas. Então, eu dar um prazo grande, já adiantando, então, a prova vai ser na terça. Vocês vão ter mais ou menos 2 dias, quase 3. Então, terça para quarta para quinta. Quando vocês entregarem a prova, quer dizer, eu sei que acho que muitos vão entregar antes, mas se o prazo for até a sexta vai ser a prova de teoria. Então, vocês vão receber a prova de teoria assim que vocês entregarem a prova de lab. Vai ficar meio cansativo? Vai, mas aí depois disso vocês não vão mais precisar ver minha cara, né? Não vai precisar mais lidar com a disciplina. O problema é que a aula de revisão vai ser no meio desse período de aula de prova, né? Então, não sei se vai ter muita gente, mas eu queria que vocês participassem dessa aula de revisão de teoria, que vai ser importante. O que mais que a gente viu aqui? Que serve, né, a parte de instrumentação. A instrumentação é importante, como que funciona. Então, as aplicações da espectrofotometria. A gente aplicou só para fazer dosagem de proteína, mas a gente também consegue usar para determinar a velocidade de reações cinética. A gente consegue usar para caracterização de compostos, uma propriedade é absorção no ultravioleta. Dá para determinar até pureza de algumas proteínas, mas principalmente de DNA. Então, essa técnica que a gente viu lá no começo da disciplina tem muito a ver também com ácidos nucleicos, viu? Quantificação, que é o que a gente fez, simulou no laboratório. Então, a gente consegue quantificar proteínas, concentração, a dosagem de proteínas e também de ácidos nucleicos. E essa aplicação é que a gente explorou na aula. E como é que a gente faz isso? Então, a primeira coisa, quando a gente não sabe qual o comprimento de onda que ela absorve, então a gente faz uma varredura, varre o comprimento de onda, para achar qual que é o comprimento de onda que mais absorve o seu composto. E aí, depois a gente, fixando esse lambda máximo, a gente faz concentrações diferentes, ou seja, prepara soluções de diferentes concentrações e mede o lambda máximo. Daí, a gente consegue obter a curva de calibração, similar a um experimento antigo de TQ, que a gente fazia isso com açúcar para determinar a dosagem de sacarose no refrigerante. Muito parecido. A gente sempre usa, se a gente tiver as soluções de diferentes concentrações, a gente constrói uma curva de calibração, aí a gente mede o lambda, a absortividade da sua amostra, tá? Ele vai dar um valor de absortividade fixado no lambda, e aí com o valor de A dessa amostra, a gente interpola no gráfico, e aí a gente consegue qual que é a concentração. Quando você tem uma amostra de concentração desconhecida, a gente determina a concentração, ou seja, a gente quantifica quanto tem uma determinada proteína em solução. Na prática 2, foi um embromation aqui, porque a gente precisava falar só de água, né? Então, a água a gente viu toda a parte teórica, então estrutura, geometria, depois a gente falou da polaridade, e falou do mais importante aqui, que são das, ligações de hidrogênio. E baseado nisso aqui, a gente também explorou algumas propriedades físicas, né, distintas da água, que é decorrência das fortes interações, tipo de ligações de hidrogênio. Então, tensão superficial é diferente da água, ponto de ebulição, ponto de fusão, que mais viscosidade.
A gente falou também de acidez nessa aula de laboratório, que parecia uma aula de teoria. Lembramos o conceito, a importância da água nesse equilíbrio ácido-base. Deixa eu apagar isso aqui para não dar confusão. Mostramos como que a água é importante aqui para a gente saber a acidez de determinado composto, porque isso aqui a água faz parte desse equilíbrio. Esse equilíbrio é governado pela constante de ácido. Aí, fazendo menos log essa constante de ácido, a gente tem o que a gente chama de pK maiúsculo A, que é a força de um ácido, é o parâmetro da força de um ácido. E pK baixo, ácido forte, e pKa alto, ácido fraco. Com base no conceito de acidez, de pKa, de força de um ácido, aí sim a gente chega no tópico principal, que é o tampão. Então, no tampão, a gente precisa lembrar a sua definição, o que faz que o que a gente precisa para ter um tampão. Então, a gente precisa de um ácido fraco, mais um sal contendo a base conjugada, que é o A-. A gente precisa saber também, em sistemas tampões, onde que ele é observado. Então, não é meio que aplicações, mas a gente viu na prova, na P1, eu lembro que eu ter dado de uma questão de tampão envolvendo o sangue, sistemas biológicos, vários sistemas biológicos são sistemas tamponados, não só do sangue, e principalmente aquela lei que eu falo que vocês não precisam decorar, muito menos o nome do cara, que é difícil de escrever, que é a lei de Henderson-Hasselbalch, a equação, né? Escrevi lei, mas é a equação de Henderson-Hasselbalch, que você consegue deduzir a partir da equação de equilíbrio dessa aqui. Então, o que eu posso cobrar aqui nessa prática é outra questão, de novo, relacionado a sistemas tampão. Mas isso não tem muito a ver com a prática, e como já caiu na teoria, não sei de que maneira eu posso cobrar isso numa prova de laboratório. Depois a gente viu a prática 3, é uma prática muito parecida com essa prática 2, que envolveu ácido-base, equilíbrios ácido-base, que foi a titulação de aminoácidos. Então, o que a gente viu na teoria de aminoácidos vale aqui também, saber a estrutura básica de um aminoácido, o caráter, ou seja, propriedade ácido-base, ela pode atuar tanto como ácido, mas também como base. A gente chama isso de anfoterismo, tá? Porque ele tem um grupo ácido, que é o grupo ácido carboxílico, e ele tem um grupo básico, que é o grupo amino. Ele tem, por causa desse caráter ácido-base, ele tem o ponto, o pK1, que é relacionado ao ácido, o pK2, que é relacionado à amina protonada, ele tem o ponto iselétrico, onde a carga de rede é neutra, e pode haver também a constante de ácido em relação ao grupo lateral, que aí os livros mudam, chama de PK3, PKR. Outra coisa interessante da titulação, a gente viu rapidamente nessa aula tipos de titulação. Existem vários tipos de titulação. Os dois principais que a gente explorou aqui foi a colorimétrica, que é aquela de usar fenolftaleína, de usar um indicador. Então, exemplo, você usar um indicador visual. E tem também o potenciométrico, que é o que seria usado, que é quando você usa um acessório que mede o potencial de H+, potencial de H-, tá? Então, a gente usa aqui um pH-metro ou um eletrodo para você medir a diferença de potencial da solução. A titulação é importante também lembrar como que se monta. Então, a montagem experimental é importante desse experimento. Foi questão do exercício, né? Então, lembrar aqui que a gente precisa de buretas, precisa de suporte, né? Precisa do pH-metro, precisa das soluções, de várias coisas, na verdade. Vamos colocar etc. aqui. Precisa do LMR, precisa do agitador. A montagem de como você monta um sistema de titulação é importantíssimo. O que mais? Prática 4 foi a prática de desnaturação proteica. Então, a gente já expandiu aqui
a classe de biomoléculas, falando de proteínas, e a gente explorou aqui nesse mesmo experimento vários tipos de proteínas. Então, a gente explorou a gelatina. Eu não vou fazer pergunta de composição de gelatina, umas coisas muito decoradas. É entender mais ou menos o objetivo do experimento. Então, a gente trabalhou com uma enzima localizada no abacaxi. O abacaxi não é uma proteína. Você fala, abacaxi é uma proteína? Não é. Mas dentro do abacaxi existem proteínas, que é a bromelina, que é a enzima, na verdade é uma enzima do abacaxi, né? Que degrada ligações peptídicas, que degrada justamente a gelatina. No mamão papai existe o que a gente chama de papaína. Eu lembro que algum grupo comentou a papaína em algum momento. Principalmente usado como amaciante de carne, assim vai. Então são 3 proteínas. Essas duas aqui são enzimas também, a bromelina e a papaína. Fontes de desnaturação, saber as fontes. Então, a gente tem várias maneiras de desnaturar proteínas. A gente pode desnaturar por aquecimento, por mudança de pH, adição de sais. Dá para a gente desnaturar também a adição de certos reagentes específicos, ureia, mercaptoetanol. Dá para fazer também a adição de solventes orgânicos. E tudo isso vai afetar principalmente interações, não ligações. Interações vão ser rompidas ou rompidas e rearranjadas, tá? Mas é só lembrar quais são as interações que existem em proteínas. Então, são todas aquelas que a gente viu em TQ, ligações de H, ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas, ligações de pontes de sulfeto, interações eletrostáticas entre resíduos de aminoácidos, interações do tipo dipolo, e assim vai. Aqui é só lembrar, então, que nesse experimento específico, a gente investigou a ação da temperatura na bromelina, que aí ele deixou de degradar a gelatina. A gente investigou a ação de solventes orgânicos, principalmente na albumina, na clara de ovo. Teve uns vídeos lá que mostrou o efeito da adição de solvente na albumina. Lembrar o que acontecia, tanto aqui como aqui, e tentar explicar o porquê. Pessoal, por que nesse experimento 4, a maioria da galera ficou com conceito C? Então, teve um ou outro grupo que teve A, um ou outro grupo que teve B, mas a maioria teve C. Na verdade, eu daria F para tudo, para esse pessoal que tirou C, daria D para. Eu tiraria mais, mas ultimamente eu ando muito bonzinho. Por vários motivos, pessoal. E o motivo aqui não vai servir só para essa disciplina. Eu queria fazer um parênteses aqui e falar para vocês o seguinte: isso que eu vou falar agora, que eu vou escrever aqui, serve para qualquer tipo de documento que vocês tiverem que fazer. Então, toda vez que vocês tiverem que fazer um relatório, responder um questionário, tá? A gente está na universidade. A universidade é meio que ensaio para a sua vida profissional, para a sua vida futura. Então, por isso que a gente cobra relatórios, cobra exercícios, cobra questionários para vocês entregarem e vocês evoluindo com o passar do tempo. E nesse relatório específico da prática 4, eu observei um grande número de termos plagiados, ou seja, muita gente ia no site lá do Passei Direto, fazia um Ctrl+C e um Ctrl+V e entregava para mim. E acabei detectando plágio em muitos questionários e acabei dando C por isso. Na verdade, eu deveria dar F, mas eu acabei me segurando um pouco. Então, isso, pessoal, é uma coisa que vocês não devem fazer daqui para frente. Por mais que a disciplina seja chata, a professora seja chato, o exercício seja chato e seja fácil de achar resposta, ao invés de você simplesmente copiar e colar, porque o professor, eu estou dando aula na UFABC já há quase 12 anos, e plágio sempre encontro em todas as turmas, pessoal, não se preocupa, mas... E o recado, é um dos principais... Se eu tivesse que dar um recado, um conselho para essa disciplina, para vocês, não vou nem pedir para vocês lembrar de tal assunto, tal coisa, é lembrar disso daqui que eu estou falando agora. É vocês evitarem o plágio. Professor, como é que eu faço então? Se eu achei a resposta e eu precisava passar por
o relatório questionável. É só reescrever, pessoal. Reescrever, vocês precisam ler e reescrever com suas próprias palavras e sempre acompanhado da fonte. O que é fonte, professor? É a referência ou bibliografia. Tanto faz, pessoal. Tá? Então, a partir de agora, toda vez que vocês forem lidar com disciplina de laboratório ou qualquer... Na vida profissional, vocês vão ter que fazer isso, pessoal. Relatórios, coisas chatas. Relatórios não é para vocês fazerem rápido e se livrar, tá? Então, nunca mais façam isso, pelo amor de Deus, pessoal, porque se o seu chefe perceber isso, você pode até ser demitido, pessoal. Então, é uma coisa muito séria. Então, não façam mais isso. Tentem ler e reescrever, escrever com suas palavras. E a gente não sabe de tudo. Não dá para descobrir tudo. Muitas aulas que eu dou aqui, eu estudo antes. Então, sempre estou me baseando em algum livro, em algum site, ou até mesmo no Wikipedia de vez em quando, mas sempre vai ter uma fonte, uma referência, uma bibliografia envolvida. Então, por favor, não façam mais isso. Pelo amor de Deus, é a única coisa que eu peço. Vocês podem esquecer toda a bioquímica depois, daqui 2 semanas, mas tem que lembrar disso aqui, pessoal. Plágio nunca mais. A prática 5 é de atividade enzimática, é aquela prática que a gente usou as simulações da Unicamp. Eu sugiro que refaçam as simulações. Alguma coisa eu vou cobrar em cima desse conceito aqui. Então, lembrando a atividade enzimática, para a gente compreender a atividade enzimática, a gente precisa entender a cinética, e cinética remete à ideia de velocidade, e aí isso vem lá de TQ, a gente tem velocidade média, velocidade instantânea, a gente tem as leis de velocidade, a gente também tem a lei de velocidade integrada. Olha só quanta coisa vocês tiveram que lidar nesse quadrimestre. E cinética, principalmente cinética enzimática, que é o tópico mais importante aqui envolvido, a gente viu isso na teoria, a importância do Km, que é a constante de Michaelis-Menten, a gente viu a importância do Vmax, que é a velocidade máxima de uma reação catalisada por enzimas, saber interpretar os gráficos, isso foi questão de prova, né, da P1, principalmente o duplo recíproco, então isso pode cair de novo, por conta da parte prática da disciplina. Além disso, a gente viu a atividade enzimática na ação de inibidores, isso é muito importante no desenvolvimento de fármacos, né, de drogas que inibem enzimas específicas. A gente vê inibidores que podem ser do tipo competitivo, não competitivo, desculpa a letra, e assim vai. Prática 6, surfactantes e lipídios, não foi cobrado nenhuma atividade, acabei dando lá para todo mundo. É um tópico intimamente relacionado a lipídios, a gente viu só nessa prática apenas óleos e gorduras, estudamos óleos e gorduras. Óleos e gorduras fazem parte dos triacilglicerídeos. O acil é relacionado aos ácidos graxos, e entre os ácidos graxos a gente pode ter os ácidos graxos saturados e insaturados. E a gente sabe que óleos geralmente são líquidos, gorduras são sólidos. A diferença das propriedades físicas se dá pela presença ou pela ausência de insaturações. Tá? Então, insaturados são aquelas que têm duplas, saturados é aquelas que só têm ligações simples na cadeia do ácido graxo. Tá? Então, a presença de insaturações é a que vai fazer com que um determinado lipídio seja na forma líquida ou na forma sólida, se for completamente saturado. Então, está muito relacionado com as propriedades de ponto de fusão, que remete a essa ideia aqui de óleos contra gorduras. Outra coisa relacionada aos lipídios é a ação de surfactantes. A gente trabalhou, explorou um pouco o conceito de sabões e detergentes. Saber estruturalmente a diferença de um sabão e de um detergente. No sabão, a gente consegue obter ele facilmente através de uma reação chamada saponificação. O que mais? E nos detergentes vem derivados de petróleo. A gente tem, hoje em dia, detergentes considerados biodegradáveis e temos ainda aqueles detergentes não biodegradáveis. Prática 7,
foi aquela prática dos carboidratos, que eu já estou esquecendo o que a gente estudou. Ah, tá. Os carboidratos, a gente estudou alguns monossacarídeos. Então, isso aqui vai envolver muita coisa teórica, pessoal. Então, a gente estudou polissacarídeos e sacarídeos, monossacarídeos. Os polissacarídeos, um exemplo aqui que a gente estudou, amido. Os disacarídeos, a gente estuda sacarose. Monossacarídeos, exemplo, é a própria glicose. Então, a gente precisa saber diferenciar mono, de di e de poli, a estrutura, obviamente, mas o mais importante dessa prática foram os ensaios que a gente fez, que a gente chama de ensaios qualitativos. Então, a gente fez 3 ensaios. Aquele ensaio do Lugol, que é o I3-. Isso aqui é um ensaio qualitativo que acusa a presença de amido. A gente usou o Benedict. Ixi, fugiu aqui, eu preciso dar uma colinha aqui. Opa. Que tem a ver com poder redutor. Benedict é o lance do açúcar redutor. O açúcar redutor, você precisa ter... Isso está muito envolvido a presença de duplas ligações, né? Então, você precisa ter uma aldose e uma cetose para acontecer. Mas, principalmente, um requisito muito necessário para que o reagente Benedict acuse a presença de açúcares redutores está envolvendo, principalmente, disacarídeos e polissacarídeos, a questão do carbono numérico. Então, o poder redutor vai existir se eu tiver um carbono numérico disponível para reduzir. Se não me engano, essa causa aqui não teve o efeito redutor, porque no caso da sacarose, eles não tem o carbono numérico não está disponível para redução. Tá? Lembrando que o Benedict era um reagente de cobre que reduzia cobre 2 para cobre mais. Então, o que eu posso cobrar aqui está muito atrelado a isso, porque isso aqui eu não vi direito na teoria, a gente não explorou muito na teoria. Isso aqui também é importante. Tá? E a importância de se fazer ensaios qualitativos. Então, ensaios qualitativos servem para a gente saber detectar a presença ou não de certos tipos de substâncias químicas, por exemplo, aqui no caso de polissacarídeos, açúcares redutores, e a gente fez uma revisão de vários outros ensaios qualitativos que não foram explorados que não estavam descritos na apostila. Último experimento, ácidos nucleicos. Esse aqui eu vou dar uma estrelinha aqui também, porque com certeza vai ser cobrado alguma coisa, porque é um experimento bastante interessante. A gente explorou primeiro a extração do DNA. A extração do DNA tem a importância. Qual que é a importância de se extrair DNA? Então, a gente viu lá nos vídeos, nas simulações, a importância de se extrair DNA, por exemplo, para a paternidade, né, para a área forense, doenças genéticas. E para fazer a extração do DNA, a gente precisou de vários reagentes específicos. Por exemplo, tampão de Lise, né? A gente precisou de umas enzimas específicas, proteinase K, etc, etc, etc. Usamos muitos solventes orgânicos, e saber qual que é o papel de cada um deles é muito, muito importante. Tá? A gente usou alguns acessórios também, então, centrífugas, a gente usou banho-maria, banho termostatizado, também qual que é a importância de cada um. Depois a gente fez uma outra prática, que é a prática, entre aspas, né, que é a eletroforese em gel. Logo de cara, para que serve isso? Para que serve a eletroforese em gel? E a montagem é muito legal a gente tentar, a gente estudar um pouco da parte da montagem, o gel em si, como fazer o gel, preparação do gel, aplicação das amostras, aplicações das amostras e assim vai. Aí, por que que a gente aplica um campo elétrico? Porque a gente faz uma diferença de potencial. E isso tudo está relacionado à estrutura do DNA. Então, a gente precisa saber um pouco
ter um background de estrutura do DNA. A gente sabe que o DNA tem bastante ligações fosfato, que tem cargas negativas e elas são atraídas com um campo positivo. Então, a aplicação da amostra, se você aplicar no polo positivo, vai dar errado. Então, tem vários detalhes aí dessa parte de eletroforese em gel. Certo? Só isso. Espero que vocês tenham lembrado de muita coisa aí que a gente viu na disciplina. De novo, vocês tiveram contato com muita coisa, muita informação, né? E eu espero que essa parte de laboratório tenha dado pelo menos um insight de como que seriam feitas essas práticas no laboratório. E espero que assim que a pandemia acabar, quando as atividades de laboratório forem retomadas, não deixe de fazer essas disciplinas de laboratório, que é a parte mais importante, eu acho, que é quando você cria habilidades e consegue entender na prática o que a gente vê na teoria, esse tipo de coisa. Tá? Ok? Boa noite, então, pessoal. A gente se vê na quinta-feira com a última aula de teoria. Só falta pouco, pessoal. Então, peço que vocês aguentem. Já agradeço de montão. Acho que a maioria está levando a disciplina numa boa. Teve trancamento, mas não foi muita gente. Esperava que ia trancar uma galera por causa do QS, da pandemia, mas vocês estão sobrevivendo bem e eu parabenizo vocês, tá? Pelo esforço e dedicação, tá? Até mais, pessoal. Até quinta. Tchau, tchau. Falta pouquinho. Isso aí, Lívia. Agora não é hora para desistir, não. Agora é só levando uma boa, pessoal. Tá? Sem estresse. Até mais, pessoal. Até quinta. Valeu. Obrigado pelos elogios, mas ainda não acabou, pessoal. Vocês não fizeram a prova ainda. Tá? Tchau, tchau.